Welcome back, everybody, to Neutrality Studies. Today again. Bem-vindos de volta, pessoal, ao Neutrality Studies. Hoje, mais uma vez, com meu amigo e colega, o Dr. Warwick Powell, professor na Universidade de Queensland. Warwick, bem-vindo de volta. Ótimo estar aqui com você, Pascal. A gente teve essa visita do Donald Trump à China. Ela tinha sido planejada primeiro para o mês passado, mas o Trump não venceu a guerra dele com o Irã, então adiou. E aí, de repente, foi anunciado que a visita aconteceria essa semana. E agora ele passou 2 semanas na China. O que você acha dessa visita? E como você acha que ela foi? Primeiro, eu acho que foi uma visita muito curta e houve pouca preparação antes dela. Parte do que eu ouvi do pessoal do lado chinês foi, na verdade, um certo sentimento de frustração, porque o lado americano não estava focado nos temas que uma cúpula desse tipo poderia, em tese, tentar resolver. Em parte, isso acontece porque os Estados Unidos estão profundamente envolvidos em guerras em outras regiões, o que tem consumido muita energia e atenção. Então havia, sim, uma certa frustração de que muitos desses assuntos não receberiam o nível de preparação que normalmente se esperaria. E como consequência disso, a cúpula acabou se tornando um evento com um foco bem limitado. Acho que o objetivo principal era, primeiro, restabelecer um certo clima de confiança, criar um ambiente, digamos assim, que pudesse servir de base para discussões mais substanciais que ainda precisam acontecer sobre vários temas. Além disso, também foi uma oportunidade para que o governo americano e algumas das figuras-chave dentro dele pudessem se encontrar pela primeira vez com seus equivalentes do lado chinês. Então, de certa forma, foi uma cúpula de vamos nos conhecer de novo, em vez de uma reunião voltada para resolver questões realmente importantes. E o segundo ponto que foi bem interessante nesse evento foi, claro, a presença de uma delegação empresarial enorme que acompanhou o presidente Trump, em vez de uma grande comitiva de servidores públicos e pessoas envolvidas em diferentes áreas de governo. Curiosamente, se a gente olhar a lista dos empresários que participaram desses 2 dias, dá para dizer que eles se dividiam basicamente em 3 grandes grupos. Ou talvez 3,5. O primeiro grupo incluía algumas empresas que já estão profundamente inseridas no ecossistema chinês e que, na verdade, dependem muito das cadeias de suprimento industriais da China. E eu estou falando, claro, da Apple e da Tesla. Depois, tivemos várias empresas da área de tecnologia e informação, tanto no setor de hardware quanto em outros segmentos, que de certa forma gostariam muito de estar profundamente inseridas no mercado chinês, mas que por diferentes motivos têm sido limitadas na capacidade de acessar um mercado tão grande. Também tivemos bastante gente do setor de serviços financeiros dos Estados Unidos, o que achei interessante, porque um dos grandes temas que estão se desenrolando, sabe, algumas dessas questões de fundo mais complexas que estão ali fervendo em segundo plano, tocam diretamente o coração do modelo de negócios americano, o seu modelo global. E nesse contexto, o papel do dólar dos Estados Unidos e a disposição de outros países e bancos centrais em continuar reciclando esse sistema. Dólares americanos, de maneiras bem específicas. E eu tenho certeza de que essas empresas de serviços financeiros estavam muito interessadas em garantir uma chance de aproveitar as oportunidades de um setor financeiro chinês que está amadurecendo e se expandindo. Não há dúvida de que esse é um dos setores que mais crescem na China, e essas empresas adorariam ter uma fatia desse mercado. E aquele último pedacinho ali era, na verdade, gente do setor de alimentos, que sem dúvida também estava de olho em acesso ao mercado. Então, no fim das contas, o fato de não ter havido nenhum deslize de ninguém já pode ser visto como um resultado positivo. Mas no que diz respeito aos grandes temas, sejam questões bilaterais, de arquitetura global, de inteligência artificial ou da guerra no Irã e por aí vai, eu não acho que tenha havido muito progresso.
etc., etc., I don't think much progress was made. Now, do you know where they discussed it all? Você sabe se eles chegaram a discutir isso? Porque, por um lado, na semana passada, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Araghchi, também foi a Pequim e se encontrou, acho que com Wang Yi, o seu equivalente chinês. Também tivemos os iranianos indo à Rússia, claro. E em breve os russos vão se reunir. O Vladimir Putin vai ter um encontro com o Xi, também em Pequim. Todo mundo está indo para a China ultimamente. Por quê? A gente sabe se os chineses e os americanos chegaram a conversar sobre o Irã. The Americans at all spoke about Iran? Well, according to President Trump's or the White House's, Bom, de acordo com a publicação ou o comunicado nas redes sociais do presidente Trump ou da Casa Branca, a questão do Irã foi mencionada, especialmente em relação a duas coisas, ou melhor, três na verdade. Primeiro, houve um acordo entre americanos e chineses de que essa guerra precisa acabar. Segundo, que o Estreito de Hormuz deve permanecer aberto ao tráfego. E terceiro, que o Irã não deve mais se tornar uma potência nuclear. Agora, quando a gente lê os materiais chineses, eu pelo menos não vi nenhuma menção a essas três questões. I haven't seen any mention of those three things. So, Então, eu não vi no menciono. Not seen any mention of it. Tá bom. Okay. So it's only Então, é só o lado americano dizendo que discutiu isso e que esses três pontos estão de acordo com os seus interlocutores. with their counterparts. yeah, and maybe they were raised, maybe they weren't. E olha, talvez esses assuntos tenham sido levantados, talvez não. Mas com certeza, eles não pareceram ter tido um papel muito importante no foco que a China deu aos temas que abordou. Outra coisa, eu acho, é que em relação à questão do Oeste Asiático, do Irã e do Estreito de Hormuz, enquanto o presidente Trump estava em Pequim, surgiram relatos de que cerca de 30 navios saíram do Estreito de Hormuz em direção à China, carregando petróleo. Então, de certo modo, mesmo que a lembrança do próprio presidente Trump sobre as conversas esteja correta, e que essa questão de manter o estreito aberto ao tráfego tenha sido um ponto de consenso geral, eu acho que a visão chinesa é algo como, bom, do nosso ponto de vista, o estreito está aberto ao tráfego. E sabe, é assim que as coisas são. And, that's how it is. Now, the other point that the Americans did make was not only that it was Agora, o outro ponto que os americanos levantaram não foi só que a passagem estava aberta ao tráfego, mas também que não haveria pedágios. Eu tenho certeza de que a China também preferiria que não houvesse pedágios. Mas isso só seria possível em circunstâncias ideais. E neste momento, as circunstâncias estão longe de ser ideais. Mesmo assim, os petroleiros estão se movimentando, os chineses estão coordenando com os iranianos e, quando necessário, os pagamentos estão sendo feitos. Talvez nem todos, mas alguns sim. Então, do ponto de vista da China, eu acho que eles têm uma visão muito mais pragmática de tudo isso. Não porque queiram ver uma cabine de pedágio no Estreito de Hormuz, mas porque entendem que foram os americanos que provocaram esse teste de força. Eles fracassaram, e o Irã, por enquanto, até que se negocie algo diferente, pode usar a chamada arma de Hormuz. Yeah, and there's no good Então, reason to believe não há realmente um bom motivo para acreditar que o Irã teria que impor as mesmas regras para todo mundo. Quer dizer, o pedágio pode deixar os chineses passarem de graça, né? E cobrar dos outros. E se você está do lado bom do Irã, como a China está, então provavelmente tem mais chances de conseguir algo mais barato, ou até de graça. A questão é que os Estados Unidos tentam apresentar isso como se fosse uma defesa dos princípios do direito internacional. Certo? Mas isso não cola. Ninguém está acima da lei, exceto o hegemon, claro. Mas no fim das contas, tudo isso me pareceu meio sem drama. Eu realmente tive a impressão de que não houve repercussão, não teve tensão. E, na verdade, a delegação americana parece ter se comportado bem, né? Seguiu tudo que o lado chinês tinha preparado. Ou você ouviu falar de algo que tenha dado completamente errado? Não, e é isso que eu quero dizer. Eu acho que em termos de formalidades, de comportamento, de conduta e tudo mais, correu tudo muito bem. Quer dizer,
Não houve, pelo menos publicamente, nenhum tipo de atrito registrado. Não parece ter havido mau humor, vozes alteradas ou nada parecido. E talvez, em parte, isso tenha acontecido porque as questões mais delicadas realmente não foram colocadas na mesa. Os temas foram apresentados de uma forma bem geral, num nível mais alto. E dá para perceber isso nas imagens das falas de abertura dos dois presidentes, quando o presidente Xi Jinping expôs um conjunto específico de preocupações e a sua visão sobre essas questões, tanto no que diz respeito às relações bilaterais, quanto à importância dessas relações no cenário global. E ele apresentou isso fazendo referência à questão da chamada armadilha de Tucídides e colocou, de certa forma, algumas perguntas retóricas. A principal era: será que a gente é capaz de superar essa chamada armadilha de Tucídides? E se for o caso, será que conseguimos construir um novo modelo de interação entre Estados? Depois, ele acabou respondendo a essa própria pergunta, ao propor a ideia do que chamou de estabilidade estratégica construtiva. E essa era uma ideia com a qual o presidente Trump também havia concordado. Acho que a proposta central aqui é que o que o presidente Xi Jinping tentou fazer foi redefinir a natureza da relação bilateral, tirando-a do enquadramento da armadilha de Tucídides. Ele procurou ir além do dualismo que normalmente está implícito, além da lógica de soma zero que essa ideia carrega, e abrir espaço para o que na prática é a arte da diplomacia. Foi isso que ele tentou fazer. E do outro lado, o presidente Trump focou muito mais na relação pessoal. Sabe, a gente se conhece há muito tempo. É uma honra estar aqui na China, é uma honra ser seu amigo e coisas desse tipo. Então, eu acho que tivemos talvez abordagens um pouco diferentes, não exatamente em conflito, mas não totalmente alinhadas, em relação a essa cúpula. E claro, cada um traz seu próprio estilo para a mesa, mas eu acho que isso refletiu, de um lado, uma certa falta de preparação, e de outro, o fato de que a China leva essa questão da diplomacia e o papel de um grande país muito, muito a sério. Ei, uma pausa bem rápida, porque eu fui banido do YouTube recentemente. E embora eu já tenha voltado, isso pode acontecer de novo a qualquer momento. Então, por favor, pense em se inscrever não só aqui, mas também na minha lista de e-mails no Substack. É pascalotas.substack.com. O link vai estar na descrição aqui embaixo. E agora, de volta ao vídeo. Certo. Se eu não estiver enganado, a última cúpula entre um presidente dos Estados Unidos e Xi Jinping foi em São Francisco, não foi? Acho que com Joe Biden, no último ano de mandato dele, em 2023, provavelmente. During his term, 2023, probably. No, I'm trying to remember. Probably 2023. So probably around. Tô tentando lembrar. Acho que foi em 2023. Então faz mais ou menos uns 3 anos. E eu lembro que basicamente eles tiveram uma boa reunião, se cumprimentaram e tudo mais. Mas depois, na própria coletiva de imprensa, o Biden chamou Xi Jinping de ditador. Dessa vez, parece que o Donald Trump não falou nada absurdo. Pelo menos ainda não. No geral, você acha que o resultado foi positivo? Que talvez a gente possa entender, também do lado americano, que o fato de o Donald Trump ter levado tantos empresários mostra que, olha, os Estados Unidos ainda estão abertos para fazer negócios? Tá certo, tudo bem. A gente fez toda aquela coisa das tarifas, foi bem duro, e tem toda essa retórica pesada quando estamos em casa. Mas no fundo, sabe, ainda queremos fazer negócios. E na verdade, até o chefe da NVIDIA estava lá, né? A gente sabe que os Estados Unidos bloqueiam a exportação de alguns dos modelos mais avançados de chips e tudo mais, e que a NVIDIA não está nada feliz com isso. Mas, você acha que tem algum significado especial o fato de terem incluído até o chefe da NVIDIA? Olha, sem dúvida, o Jensen Huang adoraria poder vender mais dos produtos dele no mercado chinês. O produto G200 foi aprovado para venda já faz alguns meses e até agora não teve nenhuma venda.
E eu acho que esse tem sido um problema que ele claramente queria tentar resolver. Entender quais eram os bloqueios e por que a Nvidia não estava conseguindo avançar com os acordos de venda. Veja, parte da dificuldade de tudo isso é que a máquina do governo dos Estados Unidos e os diferentes órgãos do Estado, o chamado Estado permanente, ou como quer que as pessoas prefiram chamar, têm memórias institucionais muito profundas e maneiras próprias de lidar com as coisas. E os presidentes, de certo modo, vão e vêm. Assim como esses tipos de cúpulas também vão e vêm. Mesmo assim, as orientações de política geralmente não mudam de forma radical só porque esses tipos de cúpula acontecem. É muito raro que haja grandes mudanças estratégicas. E eu acho que uma das preocupações que as pessoas têm, com razão, é que, embora o clima tenha sido bom, e vamos focar nisso, esse evento criou um ambiente que, de certo modo, tirou um pouco do tom briguento e acalorado da dinâmica. Mas foi só isso que aconteceu. Agora, o clima é importante, porque ele pode definir o tom para as próximas reuniões, tanto em nível oficial quanto ministerial. A disposição de cada um para negociar, para ceder um pouco aqui e ali, depende um pouco do clima que foi criado. Se o clima é ruim, claro, todo mundo se fecha e trava em absolutamente tudo. Se o clima está bom, as pessoas ficam muito mais dispostas a negociar, a ceder um pouco aqui e ali. Mas as questões estratégicas, eu acho que continuam sendo as mais importantes, certo? E isso tem a ver com uma questão de mentalidade americana, porque o ponto estratégico é, na verdade, sobre como os Estados Unidos entendem as mudanças no mundo. E também as mudanças que o próprio país viveu, que acabam influenciando o resto do mundo. E sobre como querem se posicionar daqui para frente. A gente já tem alguns sinais disso. E esse é justamente um dos problemas que muita gente enfrenta ao tentar dialogar com o governo. A administração americana, na prática, está um pouco perdida, tentando descobrir exatamente como responder a tudo isso. Então, quando o país fica confuso, ele tende a voltar para os confortos do hábito. E o conforto do hábito, claro, é aquela crença de que os Estados Unidos são um país excepcional, acima das regras que impõe para os outros, com a capacidade de ditar os termos no mundo e conseguir o que quer. Esse sentimento de ser o principal, o dominante, sempre volta quando há incerteza sobre o que fazer. O que esse clima provoca é uma abertura, um espaço em que os Estados Unidos, tanto no nível dos oficiais quanto no nível do gabinete, talvez comecem a refletir sobre como enxergam as mudanças no mundo. E há partes da realidade que, aos poucos, eu acho que estão começando a aparecer. E essas partes da realidade são coisas como o fato de que a primazia americana é algo que a gente só consegue enxergar pelo retrovisor. Isso não quer dizer que os Estados Unidos deixaram de ser uma nação grande, importante e poderosa. São sim. A questão é que já não são mais o líder óbvio. E aceitar isso e lidar com o deslocamento que isso traz levou um tempo. Encarar o fato de que existem outras grandes potências no mundo que não se deixam intimidar e que oferecem certo grau de proteção a outros países é algo difícil de aceitar. E a gente viu, ao longo dos últimos 10 anos, esforços intensos para tirar a China do seu caminho, para atrapalhar o desenvolvimento e o crescimento do país, para contê-lo e até tentar fazê-lo retroceder. And even to set it back. And most of those efforts ultimately proved to be fruitless. E a maioria desses esforços acabou se mostrando inútil. Acho que algumas dessas realidades já começaram a se impor. Tenho a impressão de que o presidente Trump entende isso melhor do que alguns dos membros mais ideológicos do governo dele. No ano passado, ele claramente forçou bastante a questão das guerras comerciais, mas acabou percebendo que isso era meio que um beco sem saída, pelo menos em relação à China por enquanto. Não quer dizer que eles não voltem a tentar em outras frentes, mas por agora, isso virou um impasse. Isso cria muitos problemas dentro dos Estados Unidos, porque há várias pessoas no Congresso, senadores que são, digamos, linha dura mesmo.
Então é muito difícil lidar com esse ambiente do ponto de vista da política interna. E tenho certeza de que do lado chinês, eles entendem isso perfeitamente. From the Chinese side, they understand that. They understand that American presidents. Eles entendem que os presidentes americanos, na verdade, e ironicamente, são fortemente limitados por um conjunto de instituições políticas que têm vontade própria. Então as expectativas, por enquanto, são bem baixas. Mas o que a China tenta fazer, eu acho, é criar um espaço onde os Estados Unidos possam realmente participar desse mundo multipolar, de um jeito que não envolva o peso psicológico, nem outras dimensões, de aceitar que já não são mais o poder dominante. E esse espaço existe hoje. Essa ideia de que a ascensão da China pode ser um catalisador para a própria renovação dos Estados Unidos. Esse é um espaço que, na verdade, é um convite para os Estados Unidos repensarem sua forma de se relacionar com o mundo, e também um convite para repensarem a própria compreensão que têm de si mesmos. Então, pelo que eu entendo do que você está dizendo, a sua interpretação é que isso é um sinal muito, muito forte de que a China não desistiu de tentar lidar com os Estados Unidos de uma forma construtiva, de maneira aberta, mesmo depois de tudo o que está acontecendo com a guerra na Ucrânia e com a forma como a aliança da OTAN vem tratando a Rússia. E, na verdade, também levando em conta, provavelmente, uma tentativa de assassinato do Vladimir Putin em Valdai com drones e, claro, o assassinato do Ayatollah Ali Khamenei no Irã há apenas 2 meses, e a guerra com o Irã, e a forma como o Irã reagiu, basicamente com uma estratégia de negação. É como deixar os Estados Unidos bombardearem o mundo. E olha, a China está observando tudo isso, né? Como você acha que isso está afetando a forma como a China avalia lidar com os Estados Unidos? Pelo que você está dizendo agora, parece que eles ainda acreditam que é possível ter uma relação construtiva, certo? Bom, o convite está feito. Se esse convite vai ser aceito ou não, esse vai ser o teste. E eu acho que a China... De todo modo, há um compromisso real com o esforço necessário para tentar fazer essa relação funcionar da melhor forma possível. Em parte porque ninguém, de forma consciente, quer seguir um caminho que leve inevitavelmente à guerra, se existe a opção de escolher outro rumo. Mas também, eu diria, porque a China tem confiança na própria posição. E isso permite que ela faça esse convite aos americanos, sabendo que não é um país fácil de ser intimidado. Esse convite acontece num contexto em que a China tem uma presença econômica dominante no mundo. Não há dúvida de que a China é hoje a economia mais importante do planeta. China is the world's most significant economy. E eu digo isso me referindo principalmente à economia real, mais do que qualquer outra coisa. Seja nas terras raras, que todo mundo comenta, em toda a cadeia de produção industrial, nas relações comerciais que mantém pelo mundo, ou nos investimentos que fez em infraestrutura crítica em vários países. A China é hoje a potência econômica mais importante do planeta. E ela sabe disso. Também sabe que a capacidade militar dos Estados Unidos não é mais a mesma de antes. E ela percebe isso. Percebe que a guerra na Ásia Ocidental expôs as limitações em capacidade militar americana. E a China absorveu essas lições. Não porque, de repente, passou a achar que pode sair por aí e agir de forma agressiva como os americanos. A lição que, na minha opinião, foi realmente assimilada é que os Estados Unidos já não estão mais em posição de mandar militarmente nas pessoas na Ásia enquanto a China estiver lá. Em outras palavras, a China não pode mais ser mandada pelos americanos. Isso não é uma visão ingênua. É, na verdade, uma visão bem fundamentada. Então, a China tem confiança na sua capacidade de lidar com os americanos. Não porque acha que é maior ou mais forte, mas porque sabe que é forte o suficiente. E essa é outra coisa que a gente viu claro nos últimos 2 dias.
que todo o posicionamento desse convite, essa ideia de ir além da chamada armadilha de Tucídides, foi na verdade a China dizendo: nós somos uma das grandes potências do mundo e somos nós que estamos convidando vocês a se juntar a nós para construir um mundo melhor. Porque como as duas maiores economias do planeta, temos uma responsabilidade não só com a gente, mas com todos os outros. E esse desafio está colocado. A China não pode obrigar os americanos a agir de determinada forma. O que ela pode fazer é criar espaços que, com sorte, permitam que os formuladores de políticas nos Estados Unidos entrem neles de um jeito que reduza o desconforto e que criem oportunidades de diálogo e de troca significativa, inclusive comercial, que, com sorte, tragam resultados para pessoas dos dois lados dessa conversa. Você ficou surpreso que o Xi Jinping tenha usado aquela metáfora da armadilha de Tucídides? Porque a ideia, o conceito em si, é na verdade bem lisonjeiro para a China. Afinal, toda a noção por trás da armadilha de Tucídides é que quando uma potência dominante está em declínio e surge uma nova, inevitavelmente as duas acabam se enfrentando, entrando em guerra uma contra a outra. Ele, mesmo sem dizer isso abertamente, basicamente quis dizer: olha, nós somos a nova grande potência. Esse é o fato. A única questão é, dá para fazer essa transição com ou sem guerra? Foi isso, com palavras bonitas, que ele estava tentando transmitir. Bom, essa é uma forma de interpretar. Mas eu acho que existe outra maneira, porque há também outra leitura possível da Guerra do Peloponeso, a história escrita por Tucídides. E essa leitura foca justamente no fracasso da arte de governar, que acabou levando à guerra em si. Eu acredito que essa interpretação, ou essa forma de tirar lições das histórias de Tucídides, é muito mais relevante do ponto de vista da China. O argumento de Tucídides, de certo modo, era que a guerra foi consequência da arrogância, da vaidade e do ego, que acabaram minando as chances de uma diplomacia sensata entre estados vizinhos. Adjoining states or nearby states. And what President Xi Jinping was seeking to do E o que o presidente Xi Jinping estava tentando fazer, ao recorrer à história da armadilha de Tucídides, era dizer o seguinte: existe uma narrativa que afirma que o conflito é, na prática, algo estruturalmente inevitável, que esse é o destino. E o Xi Jinping chegou a dizer ao Donald Trump que a escolha que temos é entre nos deixarmos levar por essa ideia da armadilha de Tucídides ou aprender as outras lições de Tucídides, que são redescobrir as artes da diplomacia e não deixar que a arrogância, a vaidade e o ego destruam as chances de convivência pacífica. Esse é o desafio. Então foi uma leitura muito mais profunda de Tucídides do que aquela que aparece na narrativa da armadilha de Tucídides, que ficou popular dentro do campo da ciência política americana. Certo? Within the framework of American political science, right? And American realism. The idea that E o realismo americano, né? Aquela ideia de que os estados existem como se fossem átomos newtonianos, flutuando livremente, que acabam se chocando uns com os outros. E quando um começa a crescer, o outro precisa resistir, e aí a gente acaba tendo algum tipo de conflito. Mas o que o Xi Jinping realmente expressou, embora de um jeito bem mais acessível, é a ideia de que, na verdade, os interesses dos estados não existem nesse sentido atômico e isolado. Eles estão profundamente entrelaçados desde o início, desde as próprias bases da formação do Estado. E o desafio é justamente aceitar que precisamos lidar com esse emaranhado, em vez de simplesmente dizer: ah, existe um Deus ex machina, entende? Deus ex machina, right? This power of God driving this system to... Esse poder de Deus empurrando esse sistema em direção ao conflito. Então eu acho que isso é um... Eu hesito em usar as palavras mais profundo ou mais verdadeiro, porque não acho que sejam exatamente as certas. Mas acredito que seja uma forma de ver Tucídides com a qual a própria abordagem de Xi Jinping provavelmente teria um pouco mais de simpatia. E ele já disse no passado, aliás, que não acredita no argumento da chamada armadilha de Tucídides. Então, ao levantar esse tema, ele estava, na verdade, tentando superá-lo, ir além dele. E isso se apoia em outras 4 coisas.
Nos últimos 4 ou 5 anos, a China apresentou 4 proposições centrais sobre desenvolvimento global: segurança global, civilização global e governança global. Global civilization and global governance. And the idea, the golden thread, if you will, E a ideia, o fio condutor, por assim dizer, que liga esses 4 pontos, é que todas as nações, todas as comunidades da Terra estão interligadas, compartilham um mesmo destino. E o desafio que a gente tem é encontrar formas de coexistir neste único planeta, não apesar das nossas diferenças, mas justamente por causa delas, e abraçar essas diferenças com um olhar de respeito e admiração. Quando você lê todos esses documentos e depois volta para ver os comentários que ele fez sobre a chamada armadilha de Tucídides e tudo mais, acho que a interpretação que eu tentei apresentar aqui para você passa a fazer muito mais sentido. Walk through here with you makes a lot more sense. I see. So basically using the Entendi. Então, basicamente, usar a chamada armadilha de Tucídides no discurso foi uma forma de, mais uma vez, lançar o convite em termos que o outro lado pudesse entender, mas já reformulando logo em seguida para dizer algo como: olha, vamos tentar algo um pouco mais construtivo aqui. Como você acha que isso vai ser percebido aí na região? No Japão, nas Filipinas, na vizinhança da China, até na Austrália, onde você está? Quer dizer, por um lado, é uma reunião bilateral entre os Estados Unidos e a China. Mas eu não acho que nenhum dos dois lados seja ingênuo a ponto de achar que isso tem importância só para eles. No fim das contas, o mundo inteiro está olhando para esse encontro, tentando entender o que ele indica sobre o caminho que vem pela frente. Look, at a certain level, if Olha, de certa forma, se essas duas grandes potências realmente conseguissem criar um regime de convivência pacífica, a vida de todo mundo ficaria muito mais fácil. It would make everyone's lives a lot easier. Sim, bastante. Okay, so if Certo. Então, se essa reunião acabar contribuindo para uma nova paz dentro de um mundo multipolar, Tóquio vai ficar mais tranquila, Manila vai ficar mais tranquila, Canberra vai ficar mais tranquila. As únicas pessoas que não vão ficar tranquilas com nada disso são aquelas que vivem do comércio de armas. Mas o desafio vai ser saber se essas grandes ideias e o clima criado por essa visita conseguem realmente penetrar na máquina do governo e nas instituições do Estado, que ainda enxergam o mundo de forma adversária, de forma dualista. E até que essas questões sejam superadas. Bem, isso é um desafio lançado a Washington, de fato. No seu aniversário de 250 anos, é como se dissesse: aqui está uma oportunidade, no começo dos próximos 250 anos, de dar um passo à frente e não só ser uma grande potência, como talvez tenha sido historicamente, mas começar a agir como um Estado civilizacional. Essa é a oportunidade dos Estados Unidos hoje. Será que vão aproveitá-la? Vamos ver. will it grasp it? Well, let's see. E tem gente interpretando que, sabe, o Donald Trump, na verdade, queria ir para a China com uma grande vitória sobre o Irã, para mostrar força e tudo mais. Mas não foi bem assim que aconteceu. Você acha que as lições da guerra com o Irã são algo que... Isso vai ter impacto? Ou vai influenciar a forma como a China lida com a relação com os Estados Unidos? Ou eles vão simplesmente deixar por isso mesmo e dizer algo como: não, isso foi só um acontecimento, mas a relação bilateral é outra coisa. Look, I think it frames, it helps. Não. Olha, eu acho que isso ajuda a moldar, ajuda a definir o quadro. E faz isso porque agora está bem claro que toda a estrutura da primazia americana no mundo, que a gente vem observando há 80 anos, não é mais viável. Ou seja, aquela rede de bases avançadas. Elas não podem mais ser defendidas da forma que se imaginava. E quando você tira isso do jogo, toda a estratégia de chamada dissuasão também deixa de fazer sentido. Então não há dúvida de que exatamente a filosofia grandiosa por trás das armadilhas de Tucídides e de sua subrede, deve ser mentalmente básica de que ninguém pode
é bem como é. foundational understanding that the material dynamics of power have shifted as well. Again, it's not to say that suddenly the Americans are easy. De novo, não é que de repente os americanos sejam um alvo fácil. Longe disso. Na verdade, eu acho que existe uma percepção de que um dos riscos ou consequências negativas dessa guerra em particular, e de outras que estão acontecendo, é que à medida que o arsenal americano se esgota, há setores dentro da política americana, entre os neoconservadores, os falcões e aqueles que parecem desejar guerra o tempo todo, que podem acabar intensificando sua violência e ativando partes do repertório americano que a gente não costuma ver com tanta frequência. E com isso, eu quero dizer mais pirataria, mais conflitos em zonas cinzentas, sabotagens, assassinatos. Sabotage, assassinations. These are the sorts of things that Essas são as coisas que realmente podem acontecer à medida que os Estados Unidos tentam adiar essas mudanças e segurar o máximo que puder, enquanto o mundo muda ao seu redor. Essa é a parte perigosa. E eu não acho que os pensadores chineses tenham qualquer ilusão de que esse lado dos Estados Unidos seja sempre seguro. Faz parte da própria natureza do sistema político americano, certo? Porque isso já faz parte da sua existência há muito tempo. O que eu acho que existe é uma esperança de que os Estados Unidos estejam aos poucos aprendendo as lições da política, não só sobre as novas bases de um mundo multipolar, que é confuso e complicado e tudo mais. A gente sabe que não está caminhando, de repente, para algum tipo de utopia, né? We're not suddenly going into some kind of, utopia, right? But basically, the United States is no longer a primary. Mas basicamente, os Estados Unidos já não são mais a única potência indiscutível. Existem outras grandes potências, e eles não conseguem mais sair pelo mundo ditando as regras como bem entendem. Acho que algumas pessoas nos Estados Unidos estão começando a entender as consequências disso. Outras, não. E esse conflito ainda não se resolveu dentro do país. Quem vai vencer esses debates dentro do sistema político americano? Isso vai levar a uma tentativa de reafirmar a primazia dos Estados Unidos? Pode ser que sim. Vai levar a mais desse tipo de guerra suja? É bem possível. Mas, ao mesmo tempo, existe uma oportunidade real para os Estados Unidos se renovarem como uma nação capaz de oferecer uma nova versão do século XXI de prosperidade. Certo? 21st century versions of prosperity, right? But the only way I can do that is actually by becoming. Mas a única maneira de eu conseguir isso é realmente me tornando um membro normal da comunidade global. E é nisso que está a esperança. Agora veja bem, há pessoas, e muitas delas, acho que tanto você quanto eu conhecemos, que têm uma visão muito sombria dos Estados Unidos. Acham que o país é obcecado em dominar o mundo, que vai continuar fazendo isso e usar todos os meios que tiver à disposição. E eu acho que existem partes das instituições americanas que são assim mesmo. Mas não é todo o país. A questão é, será que as outras partes conseguem começar a se impor e prevalecer? Então de certa forma a China manda o recado. A porta ainda está aberta. Não vamos ser nós que vamos fechá-la. Mas sabemos que vocês podem fazer isso. Só que olha, aqui estão os motivos pelos quais é melhor mantê-la aberta. Bom, a porta está aberta, Pascal, mas também é como dizer, e não pense que pode vir aqui e nos intimidar de novo. Esse é o ponto principal. Você vai perceber que toda essa discussão, nada disso foi realmente falado, porque na verdade já está entendido. O presidente Xi e o presidente Trump entendem bem a realidade. A China não vai ser intimidada. Outros ainda podem querer isso, claro. Os mais duros e tal. Mas o presidente Trump sabe que essa não é uma estratégia vencedora. O que ele está tentando descobrir é qual seria de fato uma estratégia vencedora, levando em conta as limitações institucionais, culturais e tudo mais, e também a necessidade de ser visto como o vencedor, entende? E não há clareza sobre isso. É disso que eu estava falando antes. O risco, neste momento, é que como os Estados Unidos não têm clareza sobre esse tipo de questão, acabam voltando aos velhos hábitos institucionais. It tends to revert back to institutional habit. And institutional habits are dangerous. E os hábitos institucionais são perigosos para outras partes do mundo.
E o paradoxo é que isso, na verdade, acelera os problemas dos Estados Unidos, se eles continuarem seguindo por esse caminho. Mas hábitos institucionais são, bem, são hábitos, né? E é difícil se livrar deles, porque existe todo um conjunto de práticas, comportamentos, políticas, modos de pensar que vêm juntos. Essas são as reações. Sabe o que eu quero dizer? Não, é bem interessante. Sabe como é nos Estados Unidos? Se você não enfrenta a China, se você não vai lá e diz para eles o que fazer, acabam te chamando de alguém que não teve coragem de enfrentar a China, né? Que não cumpriu seu papel. É realmente fascinante. Com certeza. E uma das coisas, eu até ia mencionar isso, e fico feliz que você tenha tocado nesse ponto e me feito lembrar, é que boa parte dos comentários críticos vindos dos Estados Unidos sobre essa viagem se concentra, na verdade, no que o presidente Trump não falou. Ele devia ter falado sobre direitos humanos. Devia ter falado com eles sobre Taiwan e tudo mais, Bom, quero dizer, a gente pode fazer uma lista, né? Deveríamos ter dado uma lição sobre direitos humanos. Insira aí qualquer coisa sobre isso. Deveríamos ter dado uma lição sobre, sei lá, libertar alguém, tipo Jimmy Lai. Talvez o assunto tenha sido levantado, talvez não, mas com certeza não apareceu nos comunicados oficiais. Tem que se posicionar e não vender Taiwan, e por aí vai. Tudo isso é totalmente previsível, porque faz parte dos hábitos de certos setores da política. Então o presidente Trump está sendo criticado pelas coisas que ele não disse, e tem todo tipo de comentário irônico por aí, dizendo que, bom, ou ele foi humilhado por causa da referência à chamada armadilha de Tucídides. Na verdade, eu não acho que esse tenha sido o propósito, e tenho confiança de que não foi, porque sabe, quando pessoas como Gordon Chang comentam sobre isso, dá para ter quase certeza de que estão erradas. Então, eu estou razoavelmente confiante de que esse não era o objetivo. O que realmente se buscava era aquilo que eu já expliquei. Mas a natureza das instituições políticas americanas é que vai haver uma pressão enorme para minar qualquer brecha que tenha se aberto com o clima que se criou nesses últimos 2 dias. E a gente sabe disso, né? Existe um comitê permanente que passa a vida tentando fazer uma coisa ou outra em relação ao Partido Comunista da China. Sabe, existe todo um monte de financiamento voltado para difamar a China, e tem gente que recebe dinheiro para isso. Existe até uma indústria inteira, a gente chama de think tanks, cuja base de financiamento depende de manter uma certa narrativa sendo repetida. Então isso é um tipo de mentalidade muito enraizada. Outra coisa, e isso tem a ver com a questão de Taiwan, né? De muitas formas, os Estados Unidos, na verdade, nunca superaram o fato de ter perdido a China. Lá nos anos 50, você deve lembrar, um dos grandes debates em 51, 52, girava em torno dessa pergunta: quem perdeu a China? E a questão da relação dos Estados Unidos com a República da China, que tinha estabelecido sua base em Taipei, era basicamente uma tentativa de resolver um problema maior, o de recuperar o que havia sido perdido. Broader problem, which was reclaiming what was lost. And that sense of loss has never gone away. E esse sentimento de perda nunca desapareceu. Nunca desapareceu. O pessoal sabe, o establishment político achava que poderia, de certa forma, reconquistar a China nos anos 2000 e 2010, trazendo o país para dentro das instituições neoliberais. A ideia era, se a gente conseguir tornar a China capitalista, vamos conseguir mudá-la e recuperá-la desse jeito. E quando isso não aconteceu, veio esse enorme sentimento de frustração, um tipo de arrependimento, sabe? De quem comprou algo e se arrependeu depois. A gente viu isso uns 6 anos atrás, quando, se não me engano, a revista Foreign Affairs ou Foreign Policy fez uma edição especial inteira perguntando: valeu a pena o engajamento? E tinha artigos de gente importante, de grandes think tanks, formadores de opinião nessa área, basicamente dizendo que Pequim desafiou Washington, que a China não se tornou como a gente. Beijing's defied Washington. It hasn't become like us.
And Isso é o maior insulto, né? Como você ousa? Como você ousa não só deixar de fazer o que a gente está dizendo, mas também não se tornar como a gente? yeah, right. And so, but I Quer dizer, and I'll sim, give então, President Trump credit. mas eu dou crédito ao presidente Trump nesse ponto. Eu não acho que ele tenha nenhuma ambição ideológica de alguma forma, tentar deixar a China mais parecida com os Estados Unidos ou algo assim. Ele não está investido nesse tipo de projeto. Mas sabe, tem muita gente que tá. E o Xi Jinping deixou isso muito, muito claro. Os chineses deixaram muito claro que esse assunto precisa ser tratado com extremo cuidado. Agora, as pessoas podem interpretar isso como quiserem. Pode ter sido uma ameaça, um aviso ou o que for. Mas se a gente levar ao pé da letra, basicamente significa que tudo o que se diz ou se faz em relação à questão de Taiwan precisa ser feito com muita cautela, porque é uma situação extremamente delicada. E é importante ter isso em mente. E eu acho, ou melhor, eu suspeito, que em algumas conversas privadas foi transmitido um entendimento mais claro sobre o que exatamente isso quer dizer. E agora isso pode deixar o pessoal em Taipei mais nervoso. Mas eu acho que outra coisa que aconteceu na ilha é que eles também estão vendo as bases americanas na Ásia Ocidental sendo destruídas, certo? E estão acompanhando e lendo relatos de como o complexo militar industrial americano simplesmente não consegue acompanhar, que eles vêm esvaziando o próprio arsenal. E, na verdade, não estão em condições de exercer aquele papel de xerife protetor que fingiram ter durante décadas. Isso vai mudar a forma como as pessoas pensam. Então, você pergunta, o que Tóquio e esses outros lugares acham? Bom, se a paz se estabelecesse, todo mundo ficaria feliz. Mas se a paz não vier, a verdade é que os americanos já não estão na mesma posição que estavam há 20 anos. Isso é um fato. Simplesmente um fato. Sabe, eu ainda tô torcendo para que as pessoas realmente olhem e entendam o que aconteceu nos últimos meses. E na verdade o Sr. Xi tá jogando muito bem. Ele se reúne com Donald Trump como chefe de Estado da China, certo? Tem aquela conversa e depois se encontra com o líder do KMT, não como chefe de Estado, mas como líder do partido dele. Ou seja, é uma relação de partido para partido. E na prática, ele está sinalizando, tô disposto. Ou, como você disse, as portas estão abertas. O convite está feito, a oportunidade está aí. The invitation's there. Look, this Taiwan question, and I know. Olha, essa questão de Taiwan, e eu sei que tem muita gente no Ocidente que não gosta de ouvir isso, mas o legado histórico, o que a história deixou pra gente no mundo, é uma guerra civil inacabada. E essa guerra civil precisa chegar a uma conclusão, de um jeito ou de outro, em algum momento, seja qual for o resultado final. A forma como isso vai acontecer depende das circunstâncias do momento, do equilíbrio de forças, da opinião pública e por aí vai. Mas é essa situação que a história nos deixou. Não dá para sair por aí pensando, Taiwan é um país independente. Porque não é. Taiwan's an independent country. Well, it's not. Right? If it was, then perhaps the administration. Se for esse o caso, talvez o governo da ilha acabe realmente passando pelo processo de se declarar assim, certo? A história joga suas cartas, e essas cartas moldam tanto as condições do que é possível, quanto as condições do que limita. Agora, o que vai acontecer? Bom, eu suspeito que cada vez mais pessoas na ilha vão começar a internalizar algumas dessas realidades. Não estou dizendo que elas vão gostar disso, ou que vão chegar a uma posição clara e definitiva, mas isso vai mudar atitudes. Vai destravar partes do pensamento que estavam trancadas há muito tempo, porque muda de forma profunda o ambiente em que tudo opera. It fundamentally changes the operating environment. And when that happens, E quando isso acontece, as pessoas não têm outra opção a não ser revisitar algumas dessas questões. E os americanos poderiam de fato ter um papel construtivo nisso, se quisessem. Se vão fazer isso ou não, é outra história. Mas se quisessem, poderiam realmente ter um papel muito construtivo nesse processo, com o objetivo de resolver a guerra civil inacabada de uma forma que as pessoas consigam aceitar.
Mas essa é uma conversa para outro momento, claro. Ainda assim, são essas algumas das questões que essas reuniões, esse tipo de cúpula, no contexto da guerra na Ásia Ocidental e de tudo que está acontecendo, estão realmente trazendo à tona aqui na nossa região. Muito obrigado. Fico muito feliz com essa avaliação. E também fico contente que esse seja um daqueles momentos em que a gente não precisa ser super fatalista. Quero dizer, o fato de não ter havido uma grande comoção ou algo assim já é por si só algo positivo. E fico feliz que ainda existe espaço para uma relação construtiva. Se isso vai ser intencional ou não, ou se vai ser aproveitado ou não, é outra questão. Mas Warwick, para quem quiser te acompanhar, eu recomendo fortemente que procurem você no seu Substack. Desculpa, esse aqui. É um ótimo espaço onde você publica muitas análises com bastante dados. E também no seu canal do YouTube, que é excelente, o Tio Talks with Warwick Powell, super recomendado. Tem mais algum lugar onde as pessoas possam te encontrar? Bom, talvez queiram comprar meu livro, Termoeconomia em Tempos de Monstros, na Amazon. É um pouco denso, mas fala bastante sobre as questões fundamentais ligadas à economia da energia e sobre como os sistemas econômicos se desenvolvem. Acho que isso ajuda a esclarecer alguns dos temas que a gente vem discutindo. Porque, no fim das contas, as bases materiais estão mudando ao nosso redor. E a forma como as nações e seus governos absorvem essas mudanças e reagem a elas vai determinar se a gente vai conseguir atravessar esse período de tensão intensa de maneira razoavelmente íntegra ou não. Então, sim, eu incentivaria as pessoas a darem uma olhada. Pessoal, procurem o livro Termoeconomia em Tempos de Monstros, Repensando a Teoria, a China e a Economia Geopolítica Internacional, do Dr. Warwick Powell. Warwick, muito obrigado por seu tempo hoje. Prazer.